Olá, meus irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi desse texto aí chamado Só os fortes têm compaixão. Então não fui eu quem escrevi esse texto, quem escreveu foi a irmã Priscila Mota, escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Vamos iniciar orando. Senhor Deus, que Tu possas ter misericórdia de nós, nos ensinar e que possamos ter corações realmente prontos a ouvir a Tua voz. Perdoa-nos, Senhor, corrige-nos e cuida de nós. Cuida que nós possamos aprender de Ti e colocar em prática. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, o texto bíblico que nós leremos hoje está em Jeremias 13, versículos 12 ao 17. E diz assim: Pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dizes-lhes, assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Falo-eis em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Ouvi e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele mude a sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Amém? Bem, irmãos, então o texto de hoje chama-se Só os fortes têm compaixão. Quem escreveu foi a irmã Priscila Mota, e ele escolheu o versículo 17 para ser o versículo-chave. E diz assim: mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Bem, irmãos, eu não concordo com o nome do texto, né? Diz que só os fortes têm compaixão. Eu não concordo com isso, porque segundo a palavra, aquilo que eu entendi lendo a palavra do Senhor, é que o Senhor é compassivo e nós somos compassivos, ou devemos ser compassivos, a partir de Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós sim, não precisamos ser fortes, mas precisamos ser compassivos, porque Jesus Cristo nos dá essa possibilidade. Então, se nós lermos lá em Colossenses 3, nos versículos 9, 10 e 12, diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento e à imagem do seu Criador. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu. E aí no 12 ele fala assim, ainda no 11 ele diz assim, quer escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. No 12, em Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí vai, suporte-se uns aos outros e por aí vai. Então eu creio que não só os fortes eles têm compaixão, né? Todos aqueles que têm uma conexão com Jesus Cristo, que já aceitaram Jesus Cristo como Salvador da sua vida e permite que ele seja o Senhor da sua vida, poderá ter compaixão do outro.
Bom, e o nosso texto diz assim, está falando dos tempos de Jeremias, né, em tempos de tanta dureza e falta de sensibilidade com o próximo, exercer compaixão é muitas vezes visto como fraqueza. Então, Jeremias foi um dos profetas que menos teve dificuldade de expressar seus sentimentos diante da dureza do coração do povo de Deus. E ele expressava e chorava, né? Ele foi comissionado para anunciar a tristeza do Senhor em ver o seu povo, que um dia experimentou de íntima comunhão com ele, agindo como os povos pagãos que o cercavam. Então, esse era o papel de Jeremias, né? Era tentar fazer com que o povo se alertasse, fosse advertido. Porque antes eles tinham uma íntima comunhão com Deus e agora já não estavam mais agindo assim, estavam agindo como um povo qualquer. Então, um sentimento raro naquela época mostra a necessidade de surgir em nós, nesse tempo hoje, a compaixão. Então, à medida que o mundo fica cada vez menor pelos avanços da tecnologia e da comunicação, o prazer em ver e falar tragédias aumenta, né? Então, aconteceu uma desgraça lá no outro lado do mundo, imediatamente a gente fica sabendo. E todo mundo fica na televisão, todo mundo quer saber detalhes do que foi, se queimou, se destruiu, se morreu. Então, declarações poéticas e repletas de emoções frustradas chamam nossa atenção muito mais que momentos de calmaria. As pessoas banalizam a vida e desprezam o relacionamento com Deus. E nossos corações pouco se inclinam a orar, né? Então, a gente tem menos compaixão e ora menos. Então, a gente é lembrado por Jeremias que a gente precisa chorar pela dureza dos outros em relação a Deus. As lágrimas vertidas pelo incômodo causado por essa dureza devem amolecer os nossos corações em relação ao Senhor. Então, o texto diz que só a compaixão nos aproxima do entendimento do amor de Deus pelo mundo e nos move a falar de sua vontade, mesmo que é um povo de coração endurecido. Então, assim, a compaixão é um sentimento, é como se você tivesse simpatia pela tragédia do outro, mas é um sentimento que faz com que você tenha desejo de diminuir essa tragédia do outro, esse sofrimento, essa angústia do outro. Então, mas não é uma coisa de dor, é um respeito pela dor. Você quer construir algo para apoiá-lo. Então, o nosso Deus, desde sempre, ele foi um Deus compassivo. Ele pede que nós cuidemos das viúvas, dos órfãos, ele julgava as causas dos inocentes. Então, assim, nós temos que trabalhar de forma, como cristãos, que nós possamos não só demonstrar respeito pela dor do outro, mas criar uma rede de apoio, ajudá-los, né? De forma que ele possa sair daquela situação. Então, tem dois tipos de compaixão. Tem aquela compaixão que a gente nasce com ela, que é a biológica, né? Então, por exemplo, uma mãe pelo filho, a gente pelos nossos parentes, né? Que a gente faz de tudo para que as coisas aconteçam de forma que eles não sofram demais. E tem aquela outra compaixão que a gente adquire através do conhecimento da palavra e através da nossa inteligência, que faz com que a gente procure melhorar o mundo. Então, essa compaixão é muito importante, porque o Senhor Jesus se importa com as pessoas, ele ama as pessoas. Então, a gente tem que ser misericordioso e compassivo. Então, muitas vezes a gente não tem compaixão, não sabe como adquirir compaixão. E a compaixão é uma coisa que a gente pode aprender, né? Às vezes a pessoa não tem aquele instinto compassivo, não tem aquele traço de personalidade. Mas você pode desenvolver isso, né? Na medida que você se preocupa com o outro, na medida que Jesus Cristo está no seu coração e você tem uma conexão verdadeira com o Pai, com oração, com a leitura da palavra, com a obediência, então a primeira coisa que você vai desenvolver pelo outro é empatia, né? Querer ficar no lugar do outro para poder ajudá-lo, para melhorar a vida dele. Outra coisa que a gente tem que fazer é encontrar no outro semelhanças, né? Porque às vezes a gente acha assim,
Ah, eu vou ter compaixão, vou ter pena, vou ter... Daquela pessoa, ela é tão diferente de mim. Então, nós temos que nos lembrar que aquela pessoa, às vezes, não é filho de Deus, mas é uma criatura de Deus. E que o Senhor a ama com todo o seu amor. E nós temos que demonstrar esse mesmo sentimento. Então, nós temos que ver no outro o nosso espelho. Nós também estivemos naquela situação miserável, sem Jesus, e por isso nós temos que falar de Jesus Cristo para ele. Então, outra coisa importante para que a gente possa exercer a nossa compaixão é olhar para a situação do outro e não julgar. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, ele tá nessa pobreza aí porque acorda tarde todo dia, ou ele não consegue ficar com a mulher porque ele fala demais, ou porque ele não se importa. Ah, ele não consegue se fixar na igreja porque toda hora falta no culto. Então a gente não tem que julgar nenhuma situação, a gente tem que ter compaixão, ajudar o outro, fazer nosso melhor, sem julgamento. Outra coisa muito importante na compaixão é que nós temos que ser tolerantes, porque muitas vezes nós temos compaixão do outro, mas o outro não nos agradece. Então nós procuramos diminuir o sofrimento do outro, fazemos algo para que a vida dele seja melhor, mas ele não tem gratidão pela gente. Então nós temos que ser tolerantes, porque não é isso que o Pai quer que nós façamos. Ele quer que nós ajudemos, que façamos o nosso melhor, que falemos a sua palavra, que façamos ações de misericórdia, mas não necessariamente nós teremos a gratidão do outro. E outra coisa que eu acho que é muito importante, vou acabar aqui porque já falei bastante, é com relação a você ter compaixão de você mesmo. Essa semana eu estudei um devocional que para mim foi muito importante, que fala sobre hábitos, né? Hábitos que muitas vezes a gente desenvolve que não são hábitos saudáveis. E uma das coisas que eu aprendi é que nós temos que ser tolerantes, compassivos conosco mesmo. Temos que ser gentis conosco. Então, muitas vezes a gente demonstra a compaixão pelo outro, mas não tem compaixão por si mesmo. E só para encerrar, eu vou contar aqui uma pequena historinha de uma moça cujo marido estava desempregado, ela estava passando por algumas dificuldades financeiras e ela foi com dinheiro contado ao mercado e ficou o tempo todo fazendo suas compras e fazendo continhas, né? Para quando chegasse lá no caixa, não tivesse que passar vergonha. Mas quando chegou na hora que a moça do caixa fechou a conta, deu R$ 35 a mais do que ela tinha. Nossa, ela ficou desesperada. Então ela abriu a bolsa e procurou e revirou e pensava, nossa, eu não fiz essa conta direito, o que eu fiz? E aí ela começou a tirar coisas de cima do balcão do caixa. E aí tinha um homem atrás e ele falou, por favor, eu faço questão. Estendeu uma nota de R$ 50 e deu para a caixa. Aí a moça disse, não, eu não quero não, muito obrigado, não, você não vai fazer isso por mim não. Ele falou, deixa eu me contar uma história para você. A minha mãe, ela está internada no hospital com câncer e eu a visito todos os dias. E todos os dias eu levo um ramo de flores para ela, um buquê de flores. E aí um dia desses, ela começou a se aborrecer e falou, você não precisa investir o dinheiro com essas flores, eu sei que você me ama. Mas eu continuei levando as flores. E esta manhã ela ficou muito brava comigo e disse, olha, eu quero que você utilize esse dinheiro, seja compassivo com alguém. Então, por favor, aceite esses R$ 50 para pagar a sua conta, porque são as flores da minha mãe. Então, a compaixão é assim, né? Às vezes a gente se compadece de um estranho, faz o melhor por alguém só para minorar o sofrimento dele. Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Senhor, que meu coração não se torne insensível à necessidade de anunciar a tua vontade aos outros. Amém. Eu me despeço aqui com o nosso abraço fraternal, o abraço diário de Ursa. E lógico, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.